2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O diabo é impostor. Ele é o pai da mentira. Ele está a todo momento trazendo um mapa, uma configuração que não é a configuração dos céus. Ele está a todo momento mostrando um caminho, e que não é o caminho que o Espírito Santo está mostrando. Ele está a todo momento dizendo para você, como se fosse um GPS: vire à esquerda, quando o Espírito está te mandando seguir reto. Vire à direita, quando o Espírito está dizendo para você, vire à esquerda. Mas o que falta, apóstolo, para nós entendermos quem é que está falando? O que falta é você entender e você discernir em qual frequência você está, em qual linha de comunicação qual linha de comunicação você tem estabelecido. Existe uma coisa chamada linha-lei, e essa linha-lei é um elo entre a comunicação terrena com a comunicação das trevas. E quando essa linha-lei ela é estabelecida, o inimigo ele consegue descodificar todas as mensagens que são enviadas para você. Só que eu quero dizer para você, essa é uma noite que o Espírito Santo ele vai cortar toda a linha-lei. O inimigo não mais vai entrar na comunicação, na sua comunicação. O inimigo não mais vai entrar na sua frequência. O inimigo não mais vai entrar na comunicação que o Espírito vai estabelecer com você a partir de agora. Deus ele está falando com você algo. Deus ele está dizendo para você, ei! Eu vou afetar os seus olhos do entendimento. Toda cegueira espiritual será quebrada. Essa é uma geração. Nós estamos em meio a uma geração e que não tem um mínimo de discernimento. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: o que foi que permeou a sua frequência? Quem entrou na sua frequência? Quem foram os demônios ou as pessoas que entraram na sua frequência? Deixa eu te falar algo. O inimigo ele tem feito um estrago, porque ele tem mexido com a mentalidade. E se ele mexe com a mentalidade, ele mexe com o comportamento. Então diga, se o inimigo mexe na mentalidade, ele afeta o comportamento. É aquela história do camponês. A mulher do camponês, ela vê o burro comendo toda a lavoura. Ela pega a espingarda e mata o burro. E o dono do burro olha para o burro morto, fica enfurecido, mata a mulher do camponês. O camponês ele chega e vê a sua mulher morta, ele mata o dono do burro. Os filhos do dono do burro ficam enfurecidos e queima toda a propriedade do camponês. O camponês de novo fica enraivado, mata todos os filhos do dono do burro. E no dia do julgamento está o camponês e está o diabo. E alguém pergunta para o diabo: o que você fez? Ele diz: eu não fiz nada, eu só soltei o burro. O que eles fizeram estava impregnado na mentalidade deles, que afetaram o seu comportamento. É uma geração que diz que
Tudo é o diabo. Onde a sua mentalidade, por conta da frequência errada, foi afetada. É uma geração que peca inveteradamente. É uma geração que confronta homens e mulheres de Deus. É uma geração que não ora. É uma geração que não jejua. É uma geração que não lê a palavra, mas é uma geração que se diz entendida e se comunica com o Espírito. É uma geração que não conhece o caminho dos joelhos dobrados. Porque alguém em algum dia disse que não era preciso se sacrificar tanto, porque Deus te entende. Deus te entende, mas muitas das vezes Ele não te compreende. Ei, deixa eu te falar algo. É uma geração que não busca a santificação, não busca viver em santidade, mas se intitula profetas, se intitula entendedores do mundo espiritual. É uma geração que são cheias de si mesmo, que são cheias do conhecimento que não tem a ver com o conhecimento e com a sabedoria divina. É uma geração que diz que sabe, mas não sabe nem como convém a saber. É uma geração que Paulo descreve que é uma geração que anda com falta de entendimento, porque o inimigo cegou o entendimento deles. É uma geração que prega, é uma geração que canta, é uma geração que profetiza, mas faz isso em nome de quem? Porque aquele, o Deus que nos usa, que tem um particular conosco, é um Deus que nos dá sabedoria, que abre o nosso entendimento, que revela as entrelinhas, que mostra o oculto e o escondido. Mas esse Deus só se revela para quem vive uma vida de santidade, de busca, uma vida espiritual. Pessoas com comportamento de pecador, com fala de pecador, mas com postura de profeta. São bruxos que abrem a boca dizendo: eu falo em nome de Jesus. Só que nós sabemos a história que está lá em Atos, quando aqueles homens chegaram até um demônio e disseram: eu vim aqui te expulsar em nome do Deus de Paulo. E aquele demônio disse para eles: Paulo eu conheço, Jesus também eu conheço, mas quem são vocês? E eles tomaram uma coça, eles foram açoitados, eles saíram dali todos eles quebrados, porque eles queriam falar em nome do Deus de Paulo, eles queriam falar em nome de Jesus, mas não tinha nada do Deus de Paulo, nem tinha nada de Jesus. Ei, deixa eu te falar, mas nós somos aqueles que Deus nos colocou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é aquele que Deus te enviou para esse tempo. E é por isso que o Senhor nessa noite, Ele vai trazer cura ao seu entendimento. Ele afeta a sua mentalidade, Ele afeta o seu comportamento. Tudo aquilo que está em você, que não te pertence, será tirado nessa noite pelo poder dessa palavra. Pessoas que carregam esse espírito são feridas, são vítimas, são amarguradas. Olhe para a pessoa que diz, que está ao seu lado, diga para ela: isso aí é hemorragia da alma. Diga para ela: a amargura é a hemorragia da alma. Pessoas que estão sangrando, pessoas que estão ferindo, pessoas que são feridas, porque estão cheias de amargura. Ei, deixa eu te falar algo, só que essa é uma noite de cura. Ei, se você chegou aqui hemorrágica, sangrando, porque a amargura permeou o seu coração, a sua alma, eu quero dizer para você: há uma cura te esperando no altar, há uma cura te esperando neste lugar, há uma cura nessa palavra para você. Toda amargura de alma agora é curada, todo buraco é preenchido. Pessoas amarguradas não conseguem liberar perdão, não conseguem se libertar de prisões. Eu tenho conversado com a profeta Michele e eu tenho dito para ela: eu não deixo a amargura permear o meu coração. A amargura não vai permear o meu espírito.
Deixa eu te falar algo. Ei. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Deixa eu te falar algo. Balance o ombro do teu irmão e diga para ele: não permita que a amargura entre no teu coração. Se ela está tentando permear, é uma noite de você liberar. É uma noite de você liberar perdão. Ah, apóstolo, mas eu não estou perto dela nem dele. Libere perdão a si mesmo. Diga: eu te perdoo, seja livre, porque eu sou livre. A amargura não vai entrar. A minha alma não vai estar em um estado de hemorragia, porque a amargura entrou. Essa é a noite de perdão. Essa é a noite que o Senhor está falando: eu vou limpar a frequência. Eu vou limpar a frequência. Eu vou ajustar a frequência da minha igreja. Seu corpo será sarado, sua mente será curada, seu espírito será renovado, a sua alma será tocada, porque o Senhor, nessa noite, Ele vem refrigerar a sua alma. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Diga comigo: Satanás, eu sei que tu és um impostor. Eu te coloco para fora agora, porque o seu caráter já foi revelado pelo próprio Deus. Você é o pai da mentira. Eu não acredito mais em você. Eu não acredito mais em você. Bata em retirada, porque se por um caminho você entrou, por 7 eu te mando embora agora, em nome de Jesus. O amargurado, ele vive em um mundo de desconfiança. Ele não confia em ninguém. Todo mundo para ele está querendo fazer alguma coisa. Todo mundo para ele, a qualquer momento, vai o trair. A qualquer momento vai manifestar uma outra faceta. Ele só olha com os óculos da desconfiança. E essa é uma geração que está muito desconfiada. Mas olhe para a pessoa que está ao seu lado: ei, você está desconfiando da pessoa errada. A Eva não desconfiou da serpente. Ela desconfiou da pessoa errada. Ela desconfiou daquilo que o próprio Deus havia falado com ela. Ei, por quê? Porque ela estava na frequência errada. Quando estamos na frequência errada, ninguém é digno de confiança. Deixa eu te falar algo. Jesus, ele tinha 12. Diga comigo: Jesus, ele tinha 12. E os 12 assentavam à mesa com ele. E um dos 12 o traiu. E esse que o traiu se chamava Judas. Que esse é um nome bem assim, bem a calhar. Tu fala Judas, parece que Judas é a tradução do traidor, da palavra traidor. E tem gente que defende ainda Judas. Se você defende Judas, você precisa botar o nome do teu filho de Judas. Coloca o nome do seu filho de Judas. Judas da Silva. Judas Oliveira. Eu não vou ficar falando muitos nomes aqui, porque senão daqui a pouco as pessoas vão achar que eu estou querendo atingir alguém. A propósito, Judas, ele traiu Jesus. E diga: Jesus não tinha síndrome da desconfiança.
A traição de Judas não invalidou a confiança que Jesus tinha nos outros 11. Porque Jesus entendeu. Diga, Jesus entendeu o que você precisa entender. Quando você encontra um Judas, você está a 3 dias da ressurreição. Você não entendeu? Diga, quando eu encontro um Judas, eu estou a 3 dias da ressurreição. Ei! Jesus não ficou preocupado com aquele que iria o trair. Jesus, ele não desconfiou dos 11. E agora eu estou em meio a um covil. Se um me traiu, quem sabe todos os outros me trairão. Jesus não ficou olhando pelos óculos da desconfiança. Jesus, ele está falando através dessa palavra: tire os óculos da desconfiança. Não julgue todos pela minoria. Não julgue todos por conta de um. Jesus, ele está dizendo e dando uma lição que a traição fazia parte do grande destino e da sua missão, a qual ele veio manifestar na terra. E há pessoas desconfiadas de tudo, porque estão na frequência errada. Estão, como eu disse, abaixando os seus ouvidos até o pó da terra, para entrar na frequência da serpente. Diga, a serpente, ela não vai se levantar para falar com você. Você que precisa se arrastar para ouvir a serpente. E tem gente se arrastando para ouvir a serpente. Ela não vai se levantar. É você que precisa se arrastar. Ei, diga para a pessoa que está ao seu lado: essa é uma noite em que o Espírito está dizendo para você: ei, se levante. Chega de se arrastar. Chega de ficar na frequência da serpente. Existe uma coisa chamada espectro eletromagnético, que é por onde a frequência vem e aonde nós conseguimos ouvir a frequência. Deus está falando para você: o espectro eletromagnético que está aqui é do Espírito Santo. A sua frequência, ela está sendo afetada. A sua comunicação, ela está sendo sarada. Você está sendo levantado nessa noite. Eu te coloco de pé para que você nessa noite saia da frequência da serpente. Se eu fosse você nessa noite, eu dava um brado de júbilo ao Senhor. Eu declararia: glória a Deus, louvado seja o Senhor. Chamamos Deus, porque Tu habita neste lugar. Tu habita em nós. Qual é a frequência? Já viu? Quando você está na estrada, eu viajo bastante. E às vezes, em alguns lugares, você não consegue sintonizar. Você tenta colocar na rádio que você está acostumado a ouvir. E as vozes estão embaralhadas. Você não consegue ouvir com nitidez aquilo que está sendo falado. Quando você está fora da frequência dos céus, é a mesma coisa. Você não consegue discernir o que a voz está dizendo. Você tenta interpretar. Só que quando eu estou na frequência dos céus, eu não preciso interpretar. Porque quando eu estou na frequência certa e tendo a comunicação certa, a minha audição consegue entender aquilo que o Espírito está falando de forma audível no meu ouvido. Deixa eu te falar algo. Se você não tem entendido o que Deus está falando, eu quero dizer para você:
talvez você esteja na frequência errada. E quando eu estou na frequência errada, tudo me afeta, tudo me machuca, tudo faz com que eu sinta, dói. Nesses dias, eu estava em um lugar, e alguém, uma pessoa, falou comigo: apóstolo, eu posso compartilhar algo com o senhor? Falei, claro que pode. Essa pessoa disse: apóstolo, o senhor não acha estranho quando alguém que está pregando o sermão, ministrando a palavra, usa esse tempo para atingir outros? Eu falei para ele, lembrei de uma pergunta que meu pai espiritual costumava falar. Me fala mais sobre isso. Ele falou, porque tem gente que usa o púlpito para falar, para jogar indireta, para usar o que está sendo falado para atingir alguém. Então, me fala mais, por que você está falando isso? Ele, não, porque outro dia eu estava no culto lá na minha igreja, e o pastor, ele falou comigo, você não vai acreditar. O pastor usou quase 40 minutos para falar só da minha vida. Aí eu fiz a pergunta que não quer calar, que eu faço sempre. Você quer uma meia verdade ou uma verdade inteira? Aí ele falou, claro que eu quero uma verdade inteira. Aí eu falei, você acredita que você é tão importante, tão relevante, que o teu pastor vai preparar um sermão de 40 minutos para falar só de você? Em qual frequência você estava? Porque gente como você não precisa de ninguém falar. Porque se você não ouve o próprio Deus, você não vai ouvir o pastor. Quem estava descodificando a mensagem do pastor era a serpente que estava falando ao seu ouvido. Porque tem gente que acha que alguém, seja um ministro, seja um pastor, seja um líder, seja qual for, vai gastar um tempo. Eu preciso falar hoje 30 minutos sobre a vida da Marcela. Ei, não que a Marcela não seja especial nem relevante, mas ela tem que ser muito especial. O Espírito Santo ele tem que estar muito à toa. Ô pastor, tem que estar muito na frequência errada para poder tirar 40 minutos para falar da vida dela. E diga, meu irmão, o Espírito Santo, ele não vai entrar nessa frequência de mentira. O Espírito Santo não vai entrar na frequência de mentira. E nós estamos em um tempo, e como o bispo JB ele costuma dizer, existe o Doritos, os Cheetos e os Chatos. Crentes que por algum dia ter permitido entrar na frequência da serpente, se tornam crentes chatos. Crentes dodói demais. Crentes doloridos. Crentes que já entram com o seguinte pensamento: se o apóstolo hoje, se a profeta, se a pastora Elane, se o evangelista Márcio, ou seja quem for, abrir no livro de Salmos e falar sobre os Salmos 51 sobre pecado, é fato que ele está jogando em direta para mim. Se falar o termo tal, se usar a nomenclatura tal, ele está jogando em direta para mim.
Aquele crente que eu estava falando aqui, que é um amigo, ele ficou tão frustrado comigo, que eu não sei nem se ele vai continuar meu amigo. Mas eu disse para ele: ei, cara. E eu já estava com essa palavra impressa no meu espírito. E ela começou nele. Eu disse: cara, alinhe a sua comunicação. Alinhe a sua comunicação. Alinhe a sua comunicação. E ainda perguntei a ele quantas pessoas tinha na igreja. Antes de eu dar a resposta. Ele disse: a igreja estava com um número bom de pessoas. Tinha bastante pessoas. Aí ele só reforçou aquilo que eu já iria dizer. Olhe para a pessoa que está falando e diga: não seja tão pretensioso assim. Diga, não seja tão pretensioso assim. Deus, Ele pode largar as 99 para falar com uma. Mas Ele jamais vai permitir que alguém use o nome dEle para atingir alguém. Você estava na frequência errada. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ajuste a sua frequência. Ei, ajuste a sua frequência. Deus, Ele está aqui. A presença dEle está aqui. O Espírito Santo está dizendo para nós nesse tempo: eu estou alinhando a frequência da igreja. Eu estou alinhando a sua frequência nessa noite. Eu corto e quebro toda a linha alheia agora. Eu digo que a tua fala agora, que as tuas orações agora, ela vai sair codificada. E o inimigo, ele não mais irá descodificar aquilo que o Espírito Santo falar para você. Não haverá interrupção, não haverá acesso à tua comunicação com o Pai. Eu abro os olhos do teu espírito, eu abro os olhos do seu entendimento, eu abro os olhos. Eu te levo para a dimensão do espírito. Quantos estão entendendo essa palavra aqui? Quantos estão entendendo essa palavra? Ei, meu irmão, deixa eu te falar algo. Não acredite na mentira do diabo. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado: não acredite na mentira do diabo. O que o diabo tem falado para você? O que o diabo tem falado para você? O diabo tem usado os seus asseclas para fazer com que aqueles que estão indo para o caminho de luz sejam enganados. Mas a palavra vai dizer: ainda que o diabo se manifeste como um anjo de luz e seja capaz de fazer até algo parecido com um milagre, não vos deixe enganar. Essa palavra veio forte no meu espírito. Eu não precisei de anotar uma vírgula dessa palavra, porque Deus, Ele está dizendo para a igreja: eu sou o Senhor dessa casa. Eu sou o Senhor deste lugar. Eu sou o Senhor da sua vida. Se o diabo disse que não iria fazer, que não vai acontecer, eu digo que vai acontecer. Se o diabo está dizendo que tudo que foi falado a seu respeito é mentira, eu estou dizendo que é verdade. Eu estou dizendo que o Espírito que opera neste lugar é um Espírito de verdade. Sabe o que você precisa? Conhecer a verdade. E a verdade, ela vai te libertar. Ei, você precisa conhecer a verdade. E a verdade, ela vai te libertar. Conheça a verdade. Conheça a verdade. Todo aquele que fala em Deus e que não é usado por Deus
e que o que ele está falando não vem de Deus, fala de si mesmo. Deixa eu te falar algo. Deus, ele está nos liberando para um tempo aonde nós iremos caminhar em uma glória poderosa, em uma glória sobrenatural. Deus, ele está nos arrancando do natural para nos inserir no espiritual, no sobrenatural. A porta foi aberta a um caminho em movimento, a um alvo que nós iremos atingir. Deus está falando, esse é um tempo de um avivamento na minha igreja, e o primeiro que eu faço é curar a comunicação e ajustar a frequência. Oh! Ajuste a sua comunicação. E para encerrar, diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus usa pessoas, mas o diabo também usa. Diga: Deus usa pessoas, mas o diabo também usa. Cuidado com quem você está conversando. Cuidado com quem você está dialogando. Cuidado com a maledicência. Cuidado com a fofoca. Cuidado com a mentira. Cuidado com a frequência qual você está de engano. Cuidado com a comunicação a qual você tem estabelecido para falar mal. Deus ouve aquilo que nós não ouvimos. Deus está presente nas reuniões que nós não estamos. Deus, ele vê aquilo que nós não vemos. Deus, ele ouve aquilo que nós não escutamos. Deus, ele está dizendo: ajuste a sua frequência, alinhe a sua comunicação. Alinhe a sua comunicação. Alinhe a sua comunicação. Quantos estão me ouvindo? Só você que está me ouvindo, levanta a mão assim. Sabe por que você está me ouvindo? Porque você está na frequência certa. Sabe por que você está me ouvindo? Porque através desse microfone há uma frequência que consegue levar a minha voz até o último que está sentado lá. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: se você está na frequência certa, mesmo que você seja o último da fila, você vai ouvir tão audivelmente como o primeiro. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa o lugar que você está posicionado, o que importa é a frequência a qual você está alinhado. Vou repetir: não importa o lugar que você está posicionado, o que importa é a frequência a qual você está alinhado. Então, independente de que se você está aqui na frente ou se você está lá atrás, se você está alinhado à frequência certa, você vai ouvir o que todos estão ouvindo. Então diga: Judas, ele estava sentado no mesmo lugar dos discípulos, mas ele estava na frequência errada. Ele estava na frequência da traição, do engano e da morte. E só para eu encerrar aqui, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Primeira chave: pare de ouvir o conselho dos ímpios. Porque ímpio é todo aquele que não faz a vontade de Deus. Ímpio não é o que está no bar bebendo. Ímpio é aquele que se desviou do caminho. Só que a palavra vai dizer, o salmista vai dizer que ele passou. Ele viu o justo prosperar, o ímpio prosperar. Quando ele voltou,
a prosperidade do ímpio já havia acabado. Então pare de ouvir os conselhos dos ímpios. Diga: primeiro canal que eu preciso fechar. Diga comigo: o primeiro canal que eu preciso fechar é o canal dos conselhos dos ímpios. Segundo canal: não se sente na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que zombam, que escarnecem daquilo que sai do altar. Então diga para essa pessoa: não se assente nas rodas dos escarnecedores. O que é escarnecer nesse tempo? É fofocar na roda da maledicência, no conluio, no complô, nas reuniões secretas, que são secretas só para vocês e não são secretas para o mundo espiritual. Diga: o diabo também sabe quem é você. Quando você olha no espelho, você sabe o quanto que você não é espiritual. Porque existe uma galera dizendo que são espirituais, que andam em Deus e ouvem Deus, que não tem coragem de olhar no espelho. Porque quando olha no espelho, o espelho diz para você como você está mentindo bem, como você está fazendo tudo direitinho. Então, o diabo te conhece, você se conhece. Como dizia alguém, a maior mentira é aquela que você conta para você mesmo. Tem muita gente mentindo para si mesmo. Você sabe quem você é. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe a frequência com a qual você está. Você sabe o quanto está sendo trabalhoso para você montar tudo que você está montando a serviço do diabo. Então mude. Deus, Ele está te dando uma oportunidade. Nessa noite, alinhe a sua frequência. Terceira. Primeira, qual é? Qual é a primeira? Não, vamos lá, só tem a profeta aqui. Qual é a primeira? Salmos primeiro, vamos lá. Não, vamos lá, todo mundo. Não. Segundo. Terceiro. Não se detém nos caminhos dos pecadores. Aleluia. Não se detenha nos caminhos dos pecadores. Não se detenha. Não esteja no mesmo caminho que o pecador está indo. Não vá para a mesma direção que o pecador está indo. Não pare no mesmo caminho que o pecador está indo. Então, saia daqui com essa palavra. Porque Deus, Ele está dizendo para você: eu tenho algo liberado para a sua vida. Se coloque de pé.